Boa noite. 16 pessoas mantidas por quase 3 horas sob a mira de um criminoso dentro de um ônibus na segunda maior rodoviária do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro. Para os reféns, o medo felizmente terminou sem pior consequência. Mas 2 homens que circulavam ali por perto acabaram baleados. Um deles passará por uma segunda cirurgia ainda esta noite. Foi uma tarde para lembrar por que a falta de segurança pública está hoje entre as maiores aflições dos brasileiros. Com os recursos do nosso novo cenário e a participação de 4 repórteres que cobriram a história, vamos reconstituir o sequestro do ônibus. De Brasília, tem os grupos dentro do governo que disputam os dividendos da Petrobras. Assunto para Júlia do Ailib. Vamos detalhar a inflação de fevereiro, que acelerou acima do que o mercado previa. Nos Estados Unidos, prévias confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição de novembro. E quem se deu bem na rodada da Copa do Brasil? Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a investigação sobre as circunstâncias do sequestro de um ônibus com 16 reféns hoje no Rio de Janeiro. Vamos primeiro resgatar os fatos principais. Tudo começou por volta das 2h30 da tarde. O ônibus da Aviação Sampaio saiu da rodoviária do Rio, no centro da cidade, rumo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A empresa disse que vendeu 43 passagens para essa viagem, mas não consegue confirmar quantas pessoas de fato embarcaram. Segundo testemunhas, o ônibus andou por cerca de 500 metros até que o ar-condicionado quebrou. O motorista voltou à rodoviária e vários passageiros desceram por causa do calor. Por volta das 3 horas, um dos passageiros ainda embarcados atirou e atingiu 2 pessoas que estavam do lado de fora. O homem então fechou a porta e ficaram em poder dele 16 pessoas. 2 reféns estavam no andar de baixo e os outros 14 no de cima. O criminoso ficou circulando pelos 2 andares. O batalhão de operações especiais da polícia chegou logo depois, isolou a área, esvaziou a rodoviária e começou a negociar com o sequestrador, usando inclusive megafones para se comunicar com ele. Por volta das 5 horas, o sequestrador atirou contra policiais do BOPE. Ninguém se feriu. O criminoso veio a se render perto das 6 da tarde, portanto, depois de quase 3 horas de sequestro. Nenhum refém saiu ferido. Depois de libertados, eles receberam atendimento do Corpo de Bombeiros na própria rodoviária e dali foram levados para a delegacia. Mais sobre os reféns. Entre os 16, havia 5 homens e 11 mulheres. Uma delas mãe de uma bebê de colo. 6 eram idosos e vários faziam parte de um grupo que vinha de Cabo Frio e passou pelo Rio de Janeiro a caminho de casa, em Juiz de Fora. Com a gente nesta edição, os repórteres que acompanharam o desenrolar do sequestro. Beth Lucchesi, Lília Teles e Mariana Queiroz, boa noite a todas. Eu começo pela Beth Lucchesi, porque foi você, Beth, que presenciou a ação da polícia para obter a rendição do sequestrador, preservando a vida dos reféns. Oi, Renata. Boa noite a todos que acompanham o JG. Nós chegamos aqui por volta das 4 da tarde, no exato momento em que policiais militares começavam a cercar a rodoviária. Ninguém mais podia ficar aqui, nem funcionários.